Está no ar, A Palavra é Tua, o podcast do Sindjors. Neste mês de julho, falando sobre as faculdades de jornalismo. Eu, Carla Seabra e Viviane Finkelstein, recebemos hoje a nossa convidada especial, a jornalista Cristiane Finger. Graduada em jornalismo pela PUC em 85, mestra em 97, doutora em comunicação social, todas pela PUC em 2002. Ela é ex-vice-presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, a ARI, ex-conselheira da Comissão de Ética aqui do Sindjors, ex-coordenadora da rede Telejor SBPJor, coordenadora do Grupo de Pesquisa Televisão e Audiência, professora titular do curso de jornalismo da Escola de Comunicação, Artes e Design FAMECOS, da PUC, membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da FAMECOS, diretora da Regional Sul Intercom em segundo mandato. Tem experiência na área de comunicação, jornalismo com ênfase em telejornalismo, atuando principalmente nos seguintes temas: televisão, televisão expandida, telejornalismo, narrativas transmediáticas, na lida desde 1988. Isso, estou correto? 1985. 85 foi antes ainda. Foi antes. Muito bem. Seja muito bem-vinda, Cristiane. Aqui, essa casa que também é tua, Sim. Não é? E eu já faço de largada uma pergunta para ti. Do tempo em que eras estudante de jornalismo para cá, até agora, o que mudou no curso de jornalismo? A mudança é enorme. Né? A gente não tem ideia, quem não está dentro de um... Eu estou lá na PUC já há 28 anos e dou aula há 31. A mudança de quando eu comecei a dar aula para agora é enorme. Algumas muito positivas, algumas nem tanto. Né? A gente precisa entender que tem várias coisas que nos atropelam. Né? Uma delas, na comunicação, é a tecnologia. E ela é muito importante para o que a gente faz, mas não é o mais importante. E é difícil que as pessoas compreendam isso. Então, e eu digo as pessoas, não só os alunos, isso é em geral. Né? Então, por exemplo, os currículos que já foram muito mais centrados na questão da apuração, da checagem, do repertório, né, de um bom texto, começou a perder espaço para essa questão da tecnologia, de outras tarefas, de expandir o mercado, até porque o nosso mercado ficou realmente muito complicado. Eu sempre digo aos alunos que a nossa profissão é a melhor do mundo, mas a mais complexa. Então, a gente precisa compreender para onde a gente está indo e tentar não deixar que esse caminho seja de precarização, que esse caminho seja de deixar com que as informações sejam menores, sejam mais superficiais. Então, a gente tem um trabalho difícil, né? Que é contar para as pessoas coisas que elas talvez não queiram ouvir, mas que elas precisam ouvir. E isso é complicado quando a gente tem 17 anos, né? Porque, vejam bem, a gente que é professor, todo ano a gente fica um ano mais velha, mas todo ano entra uma turma de 17, eles têm sempre a mesma idade. Né? E com histórias diferentes, né? Mas eles não são nem melhores nem piores do que a gente foi, isso eu não tenho certeza. Eles têm outros talentos, mas têm outras deficiências. E justamente agora tu falasse isso, o perfil do estudante mudou? Mudou bastante. Por exemplo, na PUC, a PUC sempre foi, a FAMECOS sempre foi um curso de excelência que estava mais reservado a quem podia pagar. E hoje já não é assim. Nós tivemos várias políticas afirmativas, inclusivas, de governos anteriores ao anterior, né, que foi muito ruim para a educação em geral, em que houve a oportunidade. Hoje os nossos alunos são ProUni, uma grande parte, são alunos que trabalham muito e que precisam trabalhar desde o início. E há muito poucos alunos que a gente brincava, os filhinhos de papai, até porque hoje o mundo é um só, então os filhinhos de papai vão estudar em outros países, em outros lugares, né? Então, as coisas mudaram muito. E eles, por serem mais batalhadores, eles têm uma compreensão de mundo melhor. Mas também eles têm mais deficiência em algumas questões, porque não é fácil trabalhar o dia inteiro e estudar, né? A gente sabe bem disso. E até porque também essa fatia vem das escolas públicas, que já vem com uma deficiência, né, muito grande. Então, tu chega na universidade... Eu me lembro, eu estudei em escola pública, quando eu cheguei na FAMECOS, tinham algumas coisas muito diferentes do meu ensino, né, para o ensino dos meus colegas, que naquela época, há 25 anos,
Eram, sim, a maioria não trabalhavam. Eu já comecei a fazer estágio muito no início. Cheguei a ter 2 estágios para poder ajudar a pagar as contas. E eles tinham uma vida muito tranquila, né? A verdade é essa. Realmente, eu nunca tinha parado para pensar nessa diferença, que é muito positiva, né? É de tu poder oportunizar. Porque na minha época, há 25 anos, não tínhamos nada nem parecido com o ProUni. Sim, né? sim. Não, e até o perfil dos alunos, né? Nós hoje estamos numa questão de inclusão, um combate antirracista, uma dívida que a gente tem. E eu, da minha época, eu me lembro de um colega negro. E hoje não, hoje a gente tem colegas negros e tem colegas negros professores, tem colegas negros no pós-graduação. Ainda não é o número ideal, ainda não é o correto, mas a gente vê essa transformação que eu acho muito positiva esse acesso. Mas também a procura pelo jornalismo, ela sofreu altos e baixos, né? Nós já tivemos, eu quando fiz jornalismo, eu fiz URGS e PUC, e passei nas duas, e escolhi a FAMECOS, né? Eu podia, não podia tanto assim, meu pai me ajudou bastante, né? Porque eu achava que a FAMECOS para mim era o ideal, e acabou sendo a minha casa a vida inteira. E eu escolhi. Quando eu fui coordenadora do curso de jornalismo, isso em 2004 até 2010, eu fazia várias vezes a transferência de alunos da URGS para a PUC. Né? E eu achava, digo, meu Deus, tem mais alguém que não é louco como eu, né? Que diz que quer. Não que a URGS não seja ótima, a URGS é ótima, são perfis diferentes, né? E aí agora tu tem até sobra vaga na URGS. Que é uma coisa inacreditável, né? E na PUC nós tivemos agora no último vestibular, no último ano, um aumento de procura, um leve aumento, assim, uma tendência de crescimento, que eu costumo dizer, apesar de ter diminuído muito, veja bem, quando eu fui coordenadora eu tinha 700 e poucos alunos sobre a minha coordenação, só no jornalismo, e 52 professores. Isso é quase o tamanho da FAMECOS inteira hoje, né? Então, as coisas mudam muito e a gente fica tentando correr atrás desse prejuízo. Mas eu já dizia lá na PUC há muito tempo que isso iria acontecer de uma forma ou outra. Porque as pessoas tinham 4 filhos, depois 3 filhos, depois 2 filhos, e hoje tem um filho ou não tem filho. Eu não tenho filho. Quer dizer, eu tenho centenas dos meus alunos, que para mim é tudo meio filho. Então, é óbvio que isso ia acontecer em algum momento, né? Então, nós precisamos pensar em outros públicos, em outras maneiras de fazer com que o ensino superior chegue a outras pessoas que não tinham acesso, porque não é mais aquele mundo que a gente pelo menos quem está aqui, enfrentou no início, né, da caminhada. Desculpa. Não, só em relação à questão da redução, em algum momento tu acredita que o curso de jornalismo passou a ser menos procurado quando caiu o nosso diploma? Era o que eu ia perguntar. Então tá valendo. Vocês estão em sintonia, né? As mulheres ficam em sintonia. Eu acho que não é uma causa efetiva, tá? Se a gente pensar que publicidade nunca foi obrigatório o diploma e vivia, né? Mas eu acho que ela é significativa. Eu acho que na época eu era coordenadora do curso, então vocês imaginam para mim, assim, bom, eu fiz piquete, eu gritei do meio, eu fiz reunião com reitoria, fiz tudo que eu imaginava, né? Porque eu acho que a gente acabou fazendo uma briga pelo diploma e quando devia ter feito, isso eu pensei depois, né? Uma briga pela formação. O problema é que a gente está abrindo mão de uma coisa muito importante, que é a formação. E diz, mas tem gente que aprende fazendo. Mas não é o melhor modo de aprender. Ninguém aprende por combustão, né? E na redação a gente tem tanta coisa para fazer que ensinar é assim, quando a gente pode, do jeito que dá. Então, era muito importante. Eu acho que houve, porque isso tem um significado para as pessoas, né? A importância do diploma. Mas o que eu acho mesmo é que a gente andou se perdendo no caminho, assim, como categoria, né? E a gente teve um problema de credibilidade, a gente teve esse problema de insistir em determinadas coberturas que as pessoas... Hoje existe até um fenômeno que diz, né, que são as pessoas que não querem se informar. E há um aumento expressivo de pessoas que não querem receber informação jornalística. Quando é que a gente imaginou isso, né? Então, a gente tem que fazer a nossa meia-culpa, quer dizer, a gente precisa ter um jeito melhor de informar, uma melhor formação e realmente continuar brigando por essa melhor formação.
E acho que a gente também tem um problema, né? E não preciso dizer para vocês, aqui no sindicato é uma categoria muito pouco corporativista e que acha que o corporativismo é um palavrão, quando na verdade o corporativismo é a força de uma categoria que sabe o que é melhor para ela. Então, tem várias categorias que a gente podia citar aqui, e nós, talvez porque sempre foi tão difícil, sempre foi tão concorrida, a gente acabou concorrendo entre nós, quando, na verdade, a categoria tem que estar unida, né? Eu acho que parece até uma característica, e assim, do meu início lá em 1980, né, para cá, eu vejo uma mudança nas redações, onde naquele tempo tu precisa de uma ajuda, tá? Não, deixa que eu faço aqui, eu faço ali, eu te ajudo, tu vai para a rua fazer reportagem, aí tá, a equipe tá junta, unida, e hoje eu vejo que é cada um por si. E se eu puder roubar a pauta do outro para poder me dar bem com a chefia, alguma coisa assim, eu vejo muito isso. E eu não sei se isso também, a descaracterização das redações, porque antes a gente tinha uma mescla de pessoas mais experientes com pessoas que já estavam há algum tempo na caminhada e pessoas jovens. Hoje, eu só vejo gente jovem nas redações. Então, as redações perderam uma história. Né? Eu não tenho dúvida disso. Eu já atendi meninas que foram minhas orientandas de TCC, ou seja, é o último trabalho, quando se forma, voltarem na semana seguinte e dizerem: professora, me deram um cargo de chefia, eu não sei o que eu vou fazer com isso. Eu sei que eu não tenho capacidade para isso. Então, veja bem que coisa triste, né? Quer dizer, a própria pessoa, uma boa aluna, uma aluna muito boa, esforçada, e que tinha consciência de que não tinha capacidade para isso. Essa precarização que nós precisamos, de alguma forma, entender, ela acontece, acho que em todas as profissões, mas na nossa é uma precarização de grana mesmo, né? Porque é óbvio, né? Tu paga um salário menor, tu tem, mas eu acho que tem muito mais do que isso, que é contar com a inexperiência para fazer o jornalismo que eu quero, né? Exatamente. Então, assim, uma pessoa experiente vai olhar e vai dizer: não, isso eu não faço. Eu cansei de dizer isso. Eu era encrenca das redações. Né? Eu tinha uma chefe em São Paulo, na época que eu era repórter de rede, que ela dizia: Cristiane, por que tu complica sempre? Tipo, porque eu sou jornalista, né? É por isso que eu complico, né? E eu tenho que ter meus limites. E até hoje, eu acho que tudo que eu construí foi a partir dos limites, né? Da questão ética e dos limites. E é preciso que a gente entenda isso. Agora, se nós hoje estamos perdendo, se todo mundo se sente jornalista, é exatamente porque as redações abriram mão dos jornalistas mais experientes, mais conscientes e que podem ajudar na formação. Eu não tenho dúvida que uma redação tem que ter essa mistura. Tu tem a inexperiência dos jovens, mas também aquela ansiedade de fazer as coisas, né? Combinado com aquele que já está ali suando, já sabe como é que faz meio com aquele que diz: eu já sei onde é que vai dar esse negócio. Né? Então, saber onde vai dar esse negócio é uma qualidade que nós temos a partir de um determinado tempo de vida e de experiência profissional, que as redações não podem abrir mão, assim como as universidades também não podem abrir mão. E isso, cedo ou tarde, acaba acontecendo. E a gente voltando às universidades, assim, a grade curricular. Eu não sei se é verdade, mas acredito que sim, né? A gente conversou com o Schroeder. Tem cadeira de TikTok. Pois é. Eu fico pensando, meu Deus. Assim, eu passei, acho que por uns 4 currículos já, né? Nesse tempo todo, né? E eu me lembro que o primeiro currículo que a gente mudou foi em 2004, na verdade foi o corpo docente que mudou o currículo e eu só assumi a coordenação naquele momento para a implantação. Foi um currículo que foi discutido durante 1 ano, todos os sábados de manhã. E vocês imaginem um corpo docente discutindo um currículo, quer dizer, era discussão. Claro que isso não acontece mais, né? Hoje, eu fui do NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, que acompanha durante toda a minha vida, agora já não sou mais, que era para ter um pouco de vigilância. Existem as diretrizes curriculares, que as últimas diretrizes foram muito boas para a nossa profissão, no sentido de reforçar o caráter principal do jornalismo, a ética, a apuração, a precisão, né? A experiência antes de sair, poder fazer, ter laboratório. Ou seja, ele foi
tão bom, que ele acabou nos prejudicando de alguma maneira, porque ele acabou cerceando a possibilidade das universidades ganharem dinheiro ou se pagarem, dependendo de cada uma. E aí o que acontece? Toda vez que tu aperta demais, se acha atalho. Então começou a se achar atalhos. E aí os currículos foram ficando complicados. Sim, é possível, nem sei se tem uma de TikTok exatamente, mas tinha assim, eu vou lembrar de um nome do currículo anterior, nós já mudamos agora, em que eu dizia, a gente não posso acreditar nisso. E eu era do NDE. A cadeira chamava hiperlink. E eu dizia, gente, hiperlink, o que é hiperlink? Aliás, atualmente ninguém nem usa hiperlink. Isso foi uma coisa lá do início da tecnologia. Mas é que chega uma hora em que tu quer atrair os jovens. E aí o jeito de atrair os jovens são esses nomes, essas questões. Eu não tenho dúvida, e eu estou me sentindo atualmente um dinossauro também na universidade, né? Eu não tenho dúvida que a boa formação do jornalista, ela também vem com a técnica, mas não é a técnica. Eu não preciso ensinar o meu aluno a editar com um Adobe Premiere, ou editar. Ele sabe melhor do que eu apertar botão. O que ele não sabe é o timing da edição, é o cuidado que tem que ter, o não tirar do contexto, né? O não mentir, ou dar oportunidades iguais, que não é dar ao mesmo tempo, que é diferente. Então, tem uma série de coisas que isso é que a universidade tem que discutir. Acho que esse curso, para editar, se ele precisar, a gente dá um curso de extensão, não tem problema. Exatamente. Mas nós estamos perdendo muito tempo com a tecnologia, e é muito estranho isso que eu digo para os colegas. Se eu for por esse lado, eles vão me dar aula sempre. Porque eles são nativos. Eles já nascem sabendo mexer. Então não é isso. Eu faço isso, corro o tempo todo atrás de não ficar, né, desatualizada. Eu acompanho a tecnologia, mas não é o melhor que eu posso ensinar. O melhor que eu posso ensinar para ele é onde tem repertório. Quer ver uma coisa que vocês vão rir muito? Os meus alunos adoram fazer reportagem, dizendo assim, professora, em vez de entrevista, vai ter um depoimento. Eles são os reis do depoimento. E eu digo para eles, mas por que vocês querem um depoimento? Porque fica mais humano. Eu digo, mas gente, depoimento o cara diz o que ele quer. Entrevista a gente pergunta o que ele não quer que pergunte. O jornalismo é isso. Né? Ele só avança se a gente apertar, se a gente procurar, se a gente desconfiar. E eu brinco com eles, vocês podem ser qualquer coisa, menos ingênuos e bobocas. O resto tudo a gente dá um jeito. O texto a gente dá um jeito, a tecnologia a gente dá um jeito, tudo a gente dá um jeito. Agora, esta percepção de pensar como jornalista, de ser jornalista, é isso que a gente pode dar para eles. Mas é claro, quando a gente tem 17 anos, o que é mais divertido? É mais divertido brincar ali nos botõezinhos do que ficar pensando. Então, jornalismo é complicado, ensinar jornalismo é complicado, porque a gente faz coisas que, em geral, eles não querem, não é o que eles curtem. E tem uma ideia, atualmente, eu estou ficando realmente velha, de que tudo tem que ser prazeroso e engraçado. E eu digo, não é prazeroso, é suor. É suor. Para a gente ser alguém, para a gente pensar alguma coisa, a gente precisa estudar muito, a gente precisa se esforçar muito, a gente precisa brigar muito e não desistir. Então, eu acho que é isso que a gente precisa retomar nos currículos. Os currículos hoje, eles estão de um jeito que é quase assim, quando eu fiz, eram 2 anos comum e 2 anos de jornalismo. Eu fiquei 2 anos comum, era da comunicação, era IP, PP e jornal. A mesma coisa. A gente brigou muito para que os cursos tivessem a sua independência, autonomia. Hoje, eu estou quase querendo que volte aquele tempo. Porque hoje está tão confuso o que é jornalismo, o que não é jornalismo, está tão misturado que eu acho que eles são prejudicados com isso. Seria melhor se eu dissesse, são 2 anos para a gente pensar geral e 2 anos para a gente mergulhar nisso. Talvez fosse mais efetivo. Porque chega uma hora, a gente está tão preocupado com o mercado que a gente fica aqui tentando criar novas oportunidades. Tem uma linha muito grande de empreendedorismo. Eu acho super legal, isso era uma coisa que nós não tínhamos. Ou a gente era empregado de alguém, ou a gente ficava desempregado. Hoje eles podem ser. Mas ninguém sai da universidade e vai ser empreendedor. É preciso passar por um caminho, gramar, bater cabeça, aprender. E eu mesmo tenho medo de ser empreendedora,
Né? Eu Veja, também. com toda a São experiência 43 que eu anos tenho, empregada e a gente fica... Claro que a gente vai né? ficando mais velha, vai ficando com mais receio, mais raiz, compra mais boleto, mais... boleto, exatamente. Mas, de qualquer maneira, o empreendedorismo é interessante para eles saberem que tem, mas não pode ser um eixo enorme dentro do currículo. Tecnologia, a mesma coisa. Então, tem várias coisas, e eu estou dando a minha opinião, né? E é óbvio, eu sempre fiz isso, né? Às vezes eu brinco assim, que não me ouçam todos, né? Porque às vezes pode ficar complicado. Mas eu sempre dou a minha opinião. Eu acho que a gente precisa resgatar o jornalismo e ser mais transparente no que a gente quer com esses meninos. Porque eles querem muito jornalismo. Porque é incrível. Você faz um currículo desses cheio de hiperlink, TikTok e tal, e aí chega no final, quando eles estão lá no meio em diante, tudo que eles querem é jornalismo. E os professores que eles mais gostam são os jornalistas. Né? Então, assim, eles entendem à medida que vai passando que a importância deles está aí no pensar, está no estudar. Né? Tu me perguntaste o que vem, o que eles chegam com dificuldade. Eu tenho certeza que cheguei na PUC com pouco repertório. E eu era uma pessoa que sempre gostei de ler. Né? Eu sempre fui boa aluna, fui tudo aquilo que a mãe e o pai sempre adoraram, né? Mas eu não tinha repertório. E aí, no meu primeiro semestre na FAMEX, eu me dei conta, eu não tenho repertório, eu vou ter que dar um jeito nisso. Então, eu me meti dentro da biblioteca e fui atrás de tudo que os professores falavam. Hoje, além de não ter repertório, eles têm uma dificuldade enorme de interpretação de texto. Eu vou dizer para vocês, e não é culpa deles, são queridos, eu amo os alunos. É uma questão assim, palavras. Saber o significado da palavra. E aí, em seguida, eu vou ajudar eles num texto. E eles me dizem assim, professora, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A palavra tem um significado importante e é a tua ferramenta de trabalho. É isso que tu tem que pensar. Quer dizer, pensar bem, interpretar bem, ser ativo, ser desconfiado, né? Ter aquela visão que eu sempre digo. Né? E aquela visão que não é só focada, aquela visão no geral. Isso não é falta de leitura? Certamente a falta de leitura. Mas a gente também, é que eu disse, eu também me achava com isso, que eu lia bastante, mas eu me achava com pouco. Nunca a gente tem. Não, eu também. Eu entrei na faculdade totalmente verde, sem repertório. Estudei só em colégio particular e mesmo assim eu não tinha repertório. E eu digo sempre que eu aprendi a ser gente dentro da faculdade, dentro da FAMEX. Tem um professor lá na FAMEX, que é da área de tecnologia, claro, que diz sempre assim, mas eles leem mais hoje com a internet do que eles liam antes. Não. Eu digo assim, pode até ser, vamos botar em horas que eles ficam ali. Agora, o que eles leem? Isso aqui é. Mas tem uma coisa mais grave, Carla. Eu estou falando daquela que eu lembro, mas tu foi minha aluna, Vivian, né? Uma coisa mais grave é que eles não consomem jornalismo. Exatamente. E se tu não consumir o jornalismo, como é que tu vai fazer um bom jornalismo, né? Exato. E eu sempre digo, mas vocês querem que eles paguem para vocês fazerem uma coisa que vocês não pagam para receber. Né? Então tem alguma coisa que a gente precisa, e não adianta lutar contra isso só na briga, né? A gente precisa entender esse fenômeno e tentar mudar esse fenômeno. Eu estudo televisão e trabalho em televisão desde os meus 21 aninhos. Eu não tinha nem feito 21 quando eu comecei a trabalhar. E em um determinado momento eu senti que a televisão ia mudar. E eu precisava entender para onde ela ia. Então eu pesquiso o futuro da televisão. Então o que é hoje o futuro da televisão? É televisão em outras telas. Todas as telas. Hoje nós estamos fazendo aqui. Eu brinquei que era rádio, mas não é rádio, é televisão. Na verdade, né? Então a gente tem que encontrar novos formatos, narrativas, novos modos de contar, mas a gente precisa ter um conteúdo importante. Né? E saber que conteúdo é esse. Essa mistura entre o entretenimento, o jornalismo, esta coisa. Acho que sim, acho que a gente era muito duro, né? Os jornalistas eram durões, né? A gente não ria, a gente não pintava unha, né? A gente não fazia essas coisas. Acho que a gente ficou mais humano, mas a gente não pode ir para o lado desta coisa do influencer, né? Seguidos meus alunos dizem, eu quero ser influencer. Eu digo, mas por que tu quer ser isso? Porque eles ganham muito tem dinheiro. Tem que ser jornalismo. Pior é que eu não acho que ganha, porque a gente tem uma ideia. Tem alguns que ganham muito. São poucos. Mas é que, na verdade, é isso que eles enxergam. Eles enxergam o nosso piso e enxergam que ganham influencer e começam a querer, claro, que vai dar mais dinheiro. Só que, cara, assim, ó, eu ainda tenho uma visão romântica, né?
Pode até dar mais dinheiro, mas não dá a mesma satisfação de fazer um bom jornalismo mesmo ganhando menos, né? Eu não tenho dúvida, eu digo para eles, os influencers é que tem que querer ser jornalista. Nós estamos no sentido oposto, né? A tecnologia permite isso, que ótimo, então vamos aproveitar essa tecnologia, vamos apropriar dela e nós vamos ser os influenciadores, não porque nós temos opinião, mas porque nós temos conhecimento, técnica, ética, essas outras coisas que são importantes. Porque daí pega a linha do influencer, né? Porque o bom e velho jornalismo, se eu vou falar sobre um assunto que eu não domino, eu vou entrevistar alguém, eu vou pesquisar, né? O influencer, ele diz o que quer, sobre o que ele quer, baseado em nada, né? É tudo muito raso. Mas nós temos uma culpa disso, né? Nós temos uma culpa. O jornalismo, até hoje, tem uma mistura de opinião e de informação que não é clara, que não é correta. E que piorou bastante. A gente caiu para isso, porque antigamente a gente tinha aqueles que dava notícia e tinha alguém que dava uma opinião. Normalmente tinha 2, né? Eu lembro no meu tempo de TV Guaíba, que tinha o Mendelski e o Streck, os dois na verdade não tinha contraponto ali, mas enfim, eram 2 que falavam sobre as notícias que estavam sendo colocadas. Então, assim, hoje, quem apresenta já dá a opinião e é só daquela pessoa. E aí ela acaba formando a opinião. E é muito difícil hoje para um telespectador, para um usuário, que seja, para um leitor, separar o que é opinião do que não é opinião. Sim. E quem tem que fazer a separação somos nós. Quando a gente abriu mão disso, aí fica fácil ser influencer. Porque aí eu digo que eu quero opinião, todo mundo tem. Exatamente. Então nós chegamos ao momento do negacionismo, não por acaso. Sim. Né? É porque a gente foi permitindo que as coisas fossem andando para um lado que é assim, mas o que é fato? Ah, não, professora, mas eu acho. Não estou falando de achar. Nós estamos. Aumentou muito a audiência. Eu digo, sério, quanto é que tá? Ah, não, eu sei. Como é que sabe? Não tem, eu sei, né? Outro dia alguém me disse que 60% dos candidatos a jornalistas querem ser do esporte, jornalismo esportivo, que também é um modo de atrair os alunos. E eu disse, poxa, não imaginava que seria tanto, né? A gente que fez futebol assim, meio na briga, né? Eu fiz na briga. Não, eu até gostava, eu gostava. Mas eu não, me mandaram e eu disse, tá bom, então vou fazer. E aí, não quero ir futebol, eu digo, que interessante. Aí eu fiquei pensando, mas de onde é que vem esse dado? É uma sensação. Sensação não é fato. Primeiro isso. Segundo, mesmo que seja, o jornalismo esportivo hoje, e eu não sou uma expert da área, só trabalhei por um período, me parece terrível. Uma das especialidades perdidas. Porque os caras hoje não perdem a piada, perdem a informação e não perdem a piada. Eu tenho uma aluna que fez uma dissertação muito interessante que se chamou O Engraçadismo no Futebol. E é isso, nós estamos vivendo do engraçadismo. Eu não tenho problema de ser mais solto, de ser espirituoso, de ser criativo. Mas não pode trocar, mas não pode trocar pela informação. Exatamente. E nos programas que eles fazem de entrevistas, independente da rádio, daqui a pouco está rodando uma piada interna. E aí o ouvinte, no caso, não está entendendo nada. Opa, não entendi. Né? E é muito uma mesa de bar, eu acho, assim. Onde cada um vai dizer que se o programa fosse mesa de bar, e aí está mostrando um podcast gravado, a mesa de bar aqui e tal. Tá tudo bem, mas tá cumprindo a sua função. Agora, no momento em que é um programa de informação, ele não pode fugir da informação. Eu acho que a gente abriu mão disso em nome da atratividade, né? De ser mais atraente, e a gente precisa retomar isso quanto antes. E não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil, porque isso sim significa que os cursos têm que enfrentar essa crise. Na minha modestíssima e única opinião, isso não estou falando por ninguém, né? Tem que voltar a apostar tudo no jornalismo. Por um período, talvez, isso não dê resultado, mas a médio e longo prazo eu tenho certeza que isso vai dar resultado. Porque a maioria dos cursos estão muito parecidos, voltados para outro lado, né? Então, nós precisamos retomar isso na redação. E, quer dizer, é tudo um bolo, né? Que a gente vai indo. Tem que aprender a dizer não, tem que fazer. Eu brinco sempre assim, que desde que eu decidi que eu ia fazer jornalismo, eu nunca ouvi alguém dizer que o jornalismo não estava em crise. Está tudo ótimo.
Nunca ouvi, nunca. É Eu verdade. tenho 31 anos, desta, É mais de verdade. 31 anos, eu tenho quase 40 anos disso. Nunca ouvi isso. Só que as crises mudam e a gente precisa identificar e tentar fazer a intervenção antes que elas realmente tomem conta, né? Acho que essa nossa briga de novo pelo diploma, ela é muito importante. Mas eu não sou publicitária, não sei se isso é certo ou errado, mas eu acho que a gente tem que apelar pela formação, a formação, a formação, a formação. O diploma é o resultado da formação. Exato, sim. Exatamente, Não exatamente. parece que a gente está vendendo um diploma, sabe? sim, Nesse verdade. sentido. E essa briga tem que ser da categoria junto às universidades. Veja bem, nessa crise do jornalismo das universidades, hoje é muito fácil ser professor, né? Aliás, se naquela época eu fiz doutorado, porque era importante ter doutorado, hoje, não vou dizer isso, mas até é um pouquinho mais complicado, porque se for para uma federal, precisa do doutorado para fazer o concurso. Mas se for numa universidade privada, eu não estou falando da minha, que a minha é confessional, né, comunitária, na verdade, talvez seja mais negócio ter só mestrado, porque o salário é menor e eles se interessam por isso. A questão de ter experiência no mercado. Quando eu comecei, o meu grande trunfo como professora era a experiência, tanto que eu fiquei 20 anos fazendo as duas coisas, né? Não deu tempo nem de ter filho, de casar, essas outras coisas, só fazia isso, né? Depois me pediram para me dedicar a isso. E agora começa de novo, não, mas o bom é o cara que está lá no mercado e tem mestrado, e vocês entendem? Então vai ficando. Se a gente permitir de novo que os nossos mestres não sejam professores, sejam apenas o cara que só tem mestrado e nunca foi para o mercado, ou só tem mercado e não tem o estudo, a gente também vai estar piorando os cursos, né? E eu acho que na minha época, né, quando tu foi minha professora, os professores que eram do mercado eram os professores que eram do mercado, né? Cada um especificamente na sua emissora, tipo o Porcelo na RBS, tudo, no SBT, e a gente tinha as referências de rádio também, do Brito, da Gaúcha, então nós tínhamos referências. Hoje, às vezes, quando eu fico sabendo que fulano ou Beltrano está dando aula porque estava no mercado, eu fico pensando assim, mas tá, não vou questionar o conhecimento dele enquanto mestre, né? Porque se tem o mestrado, mas são conhecimentos muito rasos de redações e que já chegam com aquela ideia do combo fechado. Não, eu sou mestre e eu trabalho no mercado. Eu acho que isso também frustra um pouco o estudante. Não, e eu acho assim que tem muito estudante que faz a graduação, já emenda uma pós e já emenda o mestrado. E aí a experiência dele é acadêmica, ok? Tem bastante experiência acadêmica, mas ele não tem a experiência do mercado. E aí acaba que esse aluno que fez uma coisa atrás da outra, não tem experiência no mercado, vai lá dar aula. É complicado. Eu fiz primeira graduação, fiquei um ano fora, achei que eu ia ficar burra, voltei, fiz especialização, fiquei um ano fora, estou ficando burra de novo, voltei a fazer mestrado. E na última me disseram que eu tinha que fazer o doutorado, eu não me arrependo de modo nenhum. Hoje, eu acho que não dá mais para fazer todo esse tempo. Eu também sempre fui assim, digo, se forma, vai bater cabeça, vai lá pedir emprego, depois tu volta. Está tudo tão rápido que eu não sei mais se é possível fazer. O que eu acho que é importante é a gente ter as duas experiências, as experiências, sabe? Então, eu tenho vários alunos meus, aliás, os meus alunos, é muito engraçado, quase todos são do mercado. É uma coisa de identificação, né? Eu tenho vários alunos de mestrado e doutorado, todos eles com experiência ou ainda trabalhando no mercado. E eu acho isso muito bom para o mercado e para a academia, né? Tu tem uma troca muito importante. É claro que chega um determinado momento, não cansou, não consegue mais fazer as duas coisas. Foi o que aconteceu comigo. Chegou uma hora que eu digo, não, tá, deu, acabou, eu preciso viver um pouco. Mas, de qualquer maneira, essas experiências são importantes. E essa questão da referência é muito importante. E se nós estamos perdendo as referências no mercado de trabalho, e se nós perdemos os professores, que referência os alunos vão ter? Né? Eu entrei querendo ser jornalista, né? E o jornalista, para mim, era o fulano, aquele que eu lia, aquele que eu via, aquele que eu assistia. Né? E isso é necessário em qualquer profissão. Então, eu estava brincando um pouquinho antes aqui com vocês, eu acho que a gente está desperdiçando muito talento e experiência por um etarismo bobo, tanto na academia quanto nas redações.
Quer dizer, eu preciso entender, um menino de 17 anos precisa olhar e dizer assim, é lá que eu quero chegar. Né? E se a gente não tem essa expectativa de onde chegar, fica muito difícil mesmo de ter hoje o menino de né? 17 anos olha e diz assim, nossa, o que ela está fazendo aqui? Não deve entender nada nem de tecnologia, né? É muito... E é isso que acontece, né, gente? Porque eu continuo no mercado, então é isso que acontece. E acontece, e eu acho que faz falta. Né? Então, a gente precisa dar um jeito de voltar a ter essa questão da experiência, do jornalismo. Eu não tenho dúvida que esse último momento que a gente passou, depois de 4 anos tão infelizes, para dizer o mínimo, né? Essa retomada, o jornalismo foi uma das questões, um dos pontos mais importantes para esse país. Sim. Então, eu acho que esse retorno, sabe, um pouquinho mais de procura de jornalista tem a ver com isso. Os meninos são inteligentes, eles notam isso. E é exatamente nisso que a gente tem que apostar. Com humildade, mas com essa potência de dizer, de ser inconformado. Né? Eu tenho que ser inconformado, eu tenho que continuar brigando. Meu trabalho aqui é fiscalizar, meu trabalho aqui é denunciar. Meu trabalho é contar o que ninguém quer ouvir às vezes, ou que ninguém pensou em contar. Foi um combate contra a desinformação, né, desses últimos 4 anos que a gente viveu. Né? Desinformação é um capítulo muito à parte, né? Mas agora, minha última turma de projeto experimental, eu fiz com eles um exercício, eles faziam uma reportagem e fazia uma fake news da mesma reportagem, com os mesmos dados. E aí eu digo, só por favor, contem por aí que eu não estou ensinando vocês a fazer fake news. Isso é uma tática para a gente entender, porque a gente também está muito despreparado para a desinformação. Tanto que o político que não gosta da tua matéria diz, isso é fake news. Né? O outro que não gosta da determinada emissora diz, aquela ali é só fake news. E fake news não é nada disso. Tanto que tem quem diga só desinformação e não fake news, porque news, se a notícia não é fake e tal. Eu não brigo com palavra. Se todo mundo entende fake news, eu vou usar fake news. Mas nós temos que entender o que é fake news. Ela sempre tem uma intenção. E ela sempre parte de uma manipulação da informação. Então, a diferença é que o jornalismo ético, ele não tem essa intenção. Ele pode errar, mas não é manipulação. E a fake news não, é uma manipulação com intenção, com estratégia. Então é preciso mesmo que eles entendam como isso acontece para identificar as agências de checagem, que eu costumo dizer que é como secar gelo, né? Mas tá bom, tem mais emprego, tá bem, a gente sabe fazer isso. Então, para trabalhar nisso, para entender, mas não vai resolver o problema. Né? Nós precisamos de literacia de mídia, nós precisamos de uma regulamentação interessante da mídia. Veja bem, regulamentação não tem nada a ver com censura. Sim, isso também faz parte da desinformação. Quando aqueles que não querem que o PL seja aprovado, fala que é censura. Não, não é, é regulamentação. Essa coisa da liberdade de expressão, nós precisamos retomar assim, em conjunto várias estratégias. Né? Eu acho que a gente às vezes é muito ingênuo. Eu vou dar a técnica, vai resolver. Eu vou conseguir o diploma, eu vou resolver. Se eu melhorar a faculdade, eu vou resolver. Se a redação tal... Não, tem que ser uma coisa de conjunto mesmo, de posição e de postura. Né? E de uma postura de autoestima, que para mim também é muito importante para os estudantes. Me perdoem se eu já estou me passando. Mas eu ouvi muitos professores me dizer, quando eu entrei, que o jornalismo era uma missão, que a gente era abnegado, era assim, quase como se fosse uma freira e um padre. E eu não gosto disso, eu acho isso terrível. E eu digo para eles, olha gente, meu pai, a preocupação dele quando eu vim fazer jornalismo, que é a preocupação de todos os pais de vocês, e deve ter sido de vocês também, minha filha, tu vai passar fome. Não é isso? Então nós temos que tirar essa pecha. Então eu sempre brinco, digo, eu não só não passei fome, construí um patrimônio, e é importante que a gente diga isso, a gente tem uma culpa, né, de dizer assim, eu tenho isso, eu ganhei, eu me esforcei, entende? É importante para as pessoas terem essa coisa, o jornalismo é uma profissão digna, importante, que tem que ser bem remunerada, e a partir desta valorização é que a gente vai brigar. Quando a gente já chega pedindo desculpa, dizendo, mesmo, jornalismo é difícil, jornalismo não dá para ganhar dinheiro. Como assim não dá para ganhar dinheiro? Eu vivo dele há 43 anos. Mas é óbvio. Bom, também tem uns que ficam ricos, tem outros que ficam menos ricos, mas não é para morrer de fome. E não deve. Mas como a gente vai fazer isso? Não se sujeitando
autoestima como jornalista, como categoria, né? E além da autoestima, desculpa, mas caiu essa é um gancho, né? Além da autoestima, participar do seu sindicato, Sim. porque é quem vai lutar pelo teu salário, pelo teu direito, é quem está à frente, porque uma categoria que não se une não chega a lugar nenhum. Eu fui 2 mandatos aqui, eu fui do Comitê de Ética, e ser do Comitê de Ética é muito ruim, né? Porque é o fiscal de obra pronta, né? Então, tu fica ali e é muito complicado. Mas eu acho que é um trabalho muito importante. E depois me dediquei bastante ali a Ari, porque a Ari tinha uma coisa que era muito complicada, né? Ainda tem, né? Nós não temos diretoria executiva mulheres, né? Quer dizer, eu fui a primeira da diretoria executiva. E foi assim que me convenceram, né? Porque toda vez assim, nenhuma mulher lá vou eu. Tá bom, nenhuma mulher eu vou. Isso tem que acabar, né? Mas eu acho que a gente precisa ter uma consciência de classe. Mas essa consciência de classe, cara, precisa estar acima de outros interesses, sabe? Eu acho que a gente também cometeu muitos erros anteriormente, como classe, né? E aí, para mim, não é direita, não é esquerda, não é nada. Eu sou uma progressista, prefiro assim, né? Até porque, como jornalista, eu sempre fui aquela que não tem partido, mas que tem questão política. Hoje não se fala, isso hoje não existe mais, né? Isso caiu. Eu sou capaz de criticar qualquer governo e de apontar qualquer governo, quer dizer, esse é o meu trabalho, né? Mas eu acho que a gente precisava ter uma consciência, uma categoria que estivesse para além disso, né? Para pensar, bom, quem nós somos, o que nós queremos ser. Não é possível que a gente, veja bem, tem teoria que diz que a gente é o 4º poder, né? Que é a teoria mais pretensiosa que eu conheço. Tem um livro do Paulo Henrique Amorim, inclusive, o 4º poder. Eu odeio esse termo, brinco com os meus alunos quando começam que não são 4º poder, porque o primeiro poder, o legislativo, foi eleito, o executivo foi eleito, e o judiciário passou por concurso. Não é nada disso. Ninguém disse que vocês são poder. Mas a gente tem um poder que não tem problema de usar pelo bom jornalismo em prol da categoria. A gente precisa fazer isso. Mas a gente não consegue atrair e ter essa união da categoria, porque eu acho que a gente se perde em outras questões. Isso tinha que estar acima, né? Sim, acho que a gente perdeu muito em função disso. E agora eu vejo, assim, desde a gestão da Vera Deise, que eu participo mais ativamente da diretoria executiva, e agora da Laura, que a gente busca isso, mostrar que o sindicato é da classe, é da categoria. Ponto. Ponto. Entende? Então, assim, claro que todo sindicato que defende o trabalhador, ele tem um viés, não digo ideológico, mas de trabalho que se adapta mais a um pensamento, a uma ideologia, enfim. Né? Mas ele não tem que ter partido, ele trabalha para uma categoria que é pluripartidária. O jornalista pode ser um jornalista de esquerda, um jornalista de direita, um jornalista de centro, um jornalista que não quer saber de política é difícil. Mas, enfim. Mas tem, né? mas tem. Hoje em dia. O que a gente vê hoje são justamente estudantes que odeiam política. Mas, cara, acender a luz é um ato político, porque tem toda a política envolvida. Então, eu acho que talvez isso leve a uma retomada, mas é muito difícil entrar nas redações, porque hoje as empresas não permitem. Tu pode entrar numa redação desde que acompanhado por alguém da RH. Cara, isso é um absurdo. Eu até vou fazer aqui uma meia-culpa. Eu, por exemplo, a minha expectativa na ARI não era nem de só diretoria executiva feminina, que eu acho que é importante. Acho que é impensável que uma associação de jornalistas não tenha tido uma presidente mulher até agora, me desculpem. É impensável. Para mim, não tem nada que responda a isso. Mas mais do que isso, a gente precisa saber quando parar. A gente precisa fazer com que a categoria seja renovada. Né? Que essa luta seja também. Bem, nós temos, às vezes, muitos jovens nas redações, mas poucos jovens atuando nas nossas entidades de classe. Certamente. E se a gente também não mudar o modo de fazer isso, também nós não vamos conseguir atingir. Né? Eu fiz todo o meu trabalho lá na ARI era no sentido de, gente, nós precisamos renovar. Porque se não vierem outras pessoas... eu não posso ser a renovação, eu tenho 59 anos. Né? Eu seria a renovação se com 30 eu tivesse chegado lá.
né? E mesmo com 59 anos, eu vou dizer para vocês, eu me senti uma guria, é um paradoxo, né? Porque assim, em determinado lugar eu sou um dinossauro, em determinado lugar eu sou uma... Outro dia eu me lembro de uma discussão, eu digo, mas gente, eu não sou criança, eu tenho uma vasta experiência, não me tirem para criança, né? Então, nós precisamos renovar as nossas entidades, nós precisamos chamar pessoas que são líderes não adianta a nossa representatividade, aquilo que eu disse na academia, o cara tem que olhar e dizer assim, aquilo lá que eu quero ser. Quando a primeira vez que eu conheci a Ari era o Antoninho, eu era estagiária do Antoninho, eu era aluna do Antoninho, que eu era uma escravinha do Antoninho, eu andava com o Antoninho para esse trabalho. Eu entrei na e disse assim, é isto que eu quero ser, um jornalista que chegue a isso. Então nós precisamos mostrar isso para os jovens. É uma coisa que a gente deve às novas gerações. E é por isso que eu acho que tem um determinado momento que a gente trabalha, bate, briga. Daqui a pouco a gente tem que começar a fazer com que isso se multiplique em outras gerações. Eu tenho dito isso. A Ari precisa se renovar, acho que o sindicato precisa se jovializar. Eu sou a mais jovem aqui, eu sou a mais jovem, eu me sinto uma menina. Entende? Então, assim, a gente precisa, e eu estou dizendo isso, gente, não é nenhuma crítica a vocês, é crítica a mim mesmo, quer dizer, as brigas que a gente precisa ter. Claro. A própria universidade tem que ter o mesmo equilíbrio da redação, tem que ter os caras lá, eu tenho que ter o Juremir e o Antônio lá me enchendo o saco o tempo todo, sabe? Me puxando coisas que eu preciso. Tem lá a Finger, que é mais ou menos, né, daí no meio, e tem que ter gente jovem, novos talentos. Agora, eu não sei, eu não tenho fórmula para isso, eu só acho que a gente precisa discutir mais isso. E isso que eu te pergunto, dentro da faculdade, agora, dentro do curso, né? A gente está sempre afinada, né? O papel do professor nessa conscientização de classe, ela existe para alguns, para outros, como talvez, na nossa categoria, enfim, né? Mas eu sinto, conversando em função, tipo, eu estou há 13 anos na Record, e a Record tem muita gente muito jovem mesmo, e muitos estudantes da FAMECOS, né? E eu sempre me relacionei muito bem com todos os estagiários, e eu sinto que mudou essa questão de, tipo, existia uma consciência política que hoje eu não vejo nestes jovens ao longo desses 13 anos. Então, eles saem da universidade, talvez porque perguntem menos, ou talvez porque eles tenham menos referências lá dentro, que daí nós vamos voltar, né, no capítulo, e não só na FAMECOS, mas nas outras universidades, que lá tem vários, sem muitas informações como a básica. Eu sabia que eu tinha que ter registro profissional para trabalhar, né? Na minha época ainda tinha diploma, mas hoje em dia eles têm que ter registro, eles têm que ter preocupações e contatos com o sindicato até para saber de algumas coisas, que eles têm dúvidas de piso, de não sei o quê, que eles não têm nem ideia. Tem gente que liga para cá 2, 3 anos depois que se formou e nem sabia, mas como é que eu faço, regir? Não sei, a gente falava, acho que mais sobre política, será? Eu não acho que só que é questão política, vê bem, assim, eu também me surpreendi, quando eu comprei a briga lá de ir para a Ari, eu comecei a falar mais da Ari em sala de aula, e comecei a entender que eles não sabiam absolutamente nem que existia, nem o que fazia, nem o que era. E eu, durante os anos anteriores, fui aqui do sindicato, também por várias vezes, a questão do sindicato. Então, acho que sim, acho que a gente precisa prepará-los mais para isso. Mas eu não acho que é uma formação específica disso, é uma formação que tem a ver com a formação de jornalista como um todo, né? Essa coisa da crítica, essa coisa... E é uma outra coisa que é preocupante, né? A gente começou a dar tudo na mão, assim, sabe? A gente começou a mimar demais, né? As gerações vieram... Na minha época era assim, tu não sabe quem é o fulano, te vira, né? Eu sempre digo para eles, a frase mais famosa de uma redação é te vira. Então, eles precisam de mais autonomia e de mais iniciativa, até para isso, para aprender. Mas tem vários deles muito bons. Né? Tem vários deles que se engajam nas coisas lá da universidade mesmo, já é um caminho, né? Que a gente nota que vai tomando também por talentos diferentes. Mas eu acho que a gente precisava fazer um esforço talvez diferente na aproximação, né? Acho que a nossa aproximação não é tanto como sindicato, como associação, ou a gente precisava ter um outro tipo de aproximação com eles, em que eles conseguissem entender a importância dessa coisa de estar junto, né?
Nas nossas gerações também tinha muita gente que não dava a menor bola, né? Sim, sim, que sim, é sim, difícil, sim, né? sim. Eu, às vezes, outro dia um amigo meu me disse assim, poxa, vocês não me ensinam o que é pauta lá? Tem um cara aqui que entrou, nem sabe o que é pauta. Eu respondi bem, mas tu sabia o que era pauta quando tu entrou? Porque não é automático, claro, Sim. né? E é diferente, então a gente precisa ter um pouquinho de paciência com eles, apostar, porque não tem outra saída. É. Cuidar disso, porque senão vai acabar, o sindicato acaba, o jornalismo acaba, a área acaba, nós todos acabamos com esta coisa que a gente tem se a gente não seduzir esses jovens talentos e se não proteger eles de alguma maneira, né? Não precisa ficar mimando, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi com a minha ex-diretora lá, a Magda Cunha, ela dizia assim, a gente se encanta pelos bons alunos, é verdade, a gente fica apaixonada pelo bom aluno, mas quem precisa da gente é o mau aluno. Verdade. O bom aluno, se a gente não atrapalhar, ele vai sozinho. E mau aluno, para mim, não é o cara que não sabe, é o cara que não quer aprender. Então, com o cara que não sabe, eu tenho toda a paciência do mundo. Mas eu confesso com aquele que diz assim, ai, prof, amanhã eu faço, depois eu vejo, esse eu não tenho. Fico trabalhando a minha paciência, né, para seduzir. Ele nem sabe por que está ali, né? Para dizer. Mas aí eu acho que não é do jornalista, é de todas as profissões. Acho que às vezes da pessoa, né? Um desleixo. É difícil a gente se encontrar aos 17. Né? Com certeza. Isso eu vejo também. Eu entrei na faculdade, eu tinha 18 anos recém-feitos, né? Já achava cedo, porque assim, ainda tinha alguma dúvida, tanto que eu entrei para fazer publicidade e troquei logo no começo também, eu troquei porque fui ser repórter. Mas eu vejo que hoje é muito cedo, é muito difícil ter certeza daquilo que tu quer, sabe? Eles têm muito antes, né? Cara, o agravante deles é que a gente realmente não sabe quais são as profissões que vão permanecer. A gente tinha lá um horizonte, dizia, tá bem, o jornalista está sempre em crise, mas o jornalismo, eu não estou com 59, eu vivi disso a vida inteira. Agora, eles não têm essa possibilidade. A gente não sabe o que vai ter daqui, né? Eu não sou tão otimista com a IA, né? Eu acho que a IA, nós precisamos começar a trabalhar isso com consciência agora, porque senão lá adiante nós vamos estar. Eu acho que tem uma coisa que nos pertence, além da sensibilidade, né? Que é a curiosidade. A gente sempre. Eu tenho, assim, a minha opinião, só minha, que nem fala assim, a minha opinião. Antes de qualquer coisa, aquele que quer fazer o jornalismo, ele tem que ser uma pessoa curiosa. Porque se ele não tiver curiosidade, ele nem aprende. Porque ele não, sabe? É a curiosidade que vai te levando, e leva. Que nem eu vejo, tu estava falando nesse negócio do Te Vira, né? Eu vejo hoje, nossa, eu fui repórter, isso há 43 anos atrás, tinha 19 anos. E aí não tinha celular, não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada. Tipo assim, a pauta hoje tá, tudo bem, eu estava no esporte, que, digamos, é um universo mais reduzido. Mas é assim, vai lá, eu era setorista, vai lá e cobre. Tinha que, diante daquele treino, que todo dia é a mesma coisa, eu tinha que achar alguma notícia que fosse interessante e tal, e tudo mais. Bem, mas eu via os colegas repórteres de geral que saíam com... A notícia era uma frase. Um pedacinho de papel. Vai e te vira. Hoje eu vejo que a pauta tem assim o foco, o encaminhamento, as fontes marcadas, os cases marcados, e muito repórter sai e volta exatamente com aquilo que está no papel. O filho da pauta, porque ele não vai além, ele não tem curiosidade de buscar mais, aprofundar mais. Então, e muitas vezes eu acho que falta isso pauta, ainda. Né? Não estava na pauta, eu não fiz. Não, mas os outros... mas não estava na pauta. Tem que estar na pauta. Não tem a pauta é o início. Sim. É lógico. Aqui todo mundo já sabe, eu quero saber o que tu vai trazer que eu não sei. Exatamente. Mas o problema desse do Te Vira é mais ou menos assim, eu aprendi ao longo do tempo que tem uma coisa que as pessoas em geral, e os jovens em particular, e essas novas gerações, não gostam de ironia. Não. Né? Eles não entendem ironia e eles se magoam muito fácil. Né? A gente tinha uma casca, acho que mais grossa, eu me lembro assim, que o Leonan acabava com meus textos, eu ia para casa e chorava. Grande professor. Fazia, assim, é meu ídolo. Nosso né? Paraninfo, né? O eterno Paraninfo. Né? E eu chorava, pegava aquelas minhas folhas vermelhas de cima, mas eu sei escrever. Tudo bem, mas o que era a reação? A reação é amanhã eu vou mostrar para o Leonan que eu sei.
Isso. Né? Então, o que eu acho é falta essa questão de eu vou mostrar, esta coisa que tem a ver com a personalidade mesmo, caráter, com postura. Eu acho que eles desistem. Muito fácil. Muito fácil. Então, assim, quando eu digo para eles, gente, esse texto tá uma M, eles me olham assim como se eu estivesse matando eles. Eu digo, mas vai ficar legal. Vamos lá, né? A história do jornalismo, né? Eu começo a dizer, vocês escolheram a melhor faculdade do mundo, a melhor profissão do mundo, e eu tenho certeza disso, né? Eu vou brigar por isso a vida inteira, né? Agora, vocês vão precisar correr atrás do negócio, eles não vão bater na porta de vocês, né? E assim, quando a gente começa o jornalismo, a gente quer mudar o mundo. E eu acho que a gente vai perdendo esse quer mudar o mundo, que a gente não pode perder. Então, eu digo para eles assim, ó, vocês querem mudar o mundo? Ai, professora, mudar o mundo. Eu digo, quando vocês fazem uma reportagem num buraco de rua na frente da casa de alguém, vocês estão mudando o mundo. Sim. Né? Mas tem que querer isso, né? Então, eu digo, depois de 4 anos eles começam a ficar boring, né? Começam a ficar assim, eles já sabem tudo, eles não querem mais saber da gente. Aí eu digo para eles, vocês estão mudando o mundo? Ai, professor, não vou mudar. Vai mudar o mundo. Não pode perder essa perspectiva de mudar o mundo. Nós teríamos... Que eles entram assim... Nós teríamos muito mais gente morta na pandemia, então a gente mudou o curso da história, porque foi a imprensa, foi o trabalho do jornalista e do jornalismo que falou, olha, precisa sim da vacina, olha, a ciência é mais importante do que a adivinhação, do que a desinformação. Não, entende? Então, assim, ó, a gente consegue mudar sim. Claro, é isso, mas não pode perder essa perspectiva, porque senão a gente fica ali naquela... por isso que eu falei de ficar reclamando, reclama do salário, tu reclama do chefe, tu reclama da empresa, tu reclama do professor, tu reclama das fontes, tu reclama do... Ok, e aí? O que nós vamos fazer com esse negócio, né? Então não pode perder essa perspectiva. Todos os alunos, ao longo do período, que eu identifico essa perspectiva de mudança, de inconformismo, eu não posso me conformar. Eu vou dizer para vocês, eles estão aí fazendo isso no mundo, né? Estão aí mesmo. Né? Tá difícil o mercado, sim, talvez não caiba a todos, talvez tenha que fazer outras coisas, mas aqueles caras... eu sempre brinco, outro dia eu fiz uma palestra, que eu ainda continuo diretora da Intercom Regional Sul, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vou terminar agora. E eu levei a palestra, eu levei o Leandro Demore. O Leandro Demore foi meu aluno. Nós brigávamos toda a aula, nós nos pegávamos toda a aula. E aí, quando eu liguei para ele, para dizer, Leandro, vem para cá, vamos fazer uma coisa, ele disse, eu sabia, professora, que um dia tu ia me chamar. Eu ganhou. E aí ele fez uma palestra, e era isto. Quer dizer, não é porque a gente brigava que a gente não se gostava. Segundo, ele disse, tu sempre me fazia ser melhor, né? E essa é a ideia, né, de ficar provocando. E ele é um provocador, né? Ele continua um provocador. Às vezes eu digo para ele, menos, né? Menos, um pouquinho menos, demora um pouquinho menos. Mas é isso que o bom aluno, o bom jornalista não pode perder. E é nisso que nós tínhamos que nos concentrar como categoria, como professores, como curso, como tudo mais. É nesta questão. É assim que a gente muda o mundo. Essa energia, né? Não podemos perder essa energia. É justamente isso que eu ia pedir agora no final. Como uma jornalista experiente e como uma professora há tanto tempo, o que é o mais importante, o principal para todo estudante que estiver nos acompanhando agora, para que ele saia da faculdade e ele encare o jornalismo como tem que ser encarado, o que ele precisa? É isso, é inconformismo e não desistir. Todas as vezes que eu me dei bem numa pauta, todos os meus colegas tinham desistido e eu continuei lá teimando. Né? Eu não acho que os prêmios são a justificativa, mas eles, em geral, refletem o trabalho que a gente tem, né? E a gente também trabalha tanto que às vezes é bom, né? Dar um calorzinho no coração. Um carinho. Né? E eu, surpreendentemente, quando ganhei o primeiro prêmio do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, eu fiquei muito triste porque meu pai e minha mãe não vieram. Eu digo, eles nunca mais vão ver eu receber um prêmio, né? E aí eu recebi mais de 20 prêmios, né? Inclusive o prêmio ESSO, que para mim tinha que voltar, porque isso é bom, porque o prêmio ESSO significava uma discussão enorme, várias coisas. Então, é esse inconformismo, e o que eu estava falando dos prêmios todos estes prêmios foram exatamente isso. Meus colegas desistiram e eu continuei teimando. Eu vou mais adiante, eu vou tentar mais uma vez, tem que tentar mais uma vez. Os alunos hoje têm dificuldade de ligar para a fonte. Eles querem falar pelo WhatsApp, pelo e-mail. WhatsApp. E eu digo para eles,
vocês precisam falar, se possível, pessoalmente. Porque meu mantra era assim, se eu chegar na frente da criatura, ele fala comigo. Eu só preciso chegar, eu só preciso furar o cerco. E é isso, sabe? Não desistir, a graça está nisso, a beleza está nisso, e o resultado está nisso. E é isso que a gente precisa dar para os alunos, e é isso que a gente precisa ter como categoria. Muito obrigada. Muito obrigada, Minha Cris. professora. Muito obrigada. É um bom bate-papo, né? Quando a gente não gostoso. tem, assim, né, essa obrigação, né, de professora que também tem E é as um outras coisas. bate-papo muito que bom. nos enriquece muito. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade, gente. Obrigada.